estamos reunidos mais uma vez para aprendermos mais a cada dia, na conversação, no diálogo fraterno, um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, os esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita. O tema da noite de hoje é no mínimo curioso. Em seus passos, o que faria Jesus? Me peguei pensando sobre esse tema em virtude de estar ali, procurando no Netflix. Quem de nós não faz isso? Às vezes a gente não assiste nem filme, né? A gente de tanto ficar escolhendo, passa a hora e a gente se perder escolhendo. E num desses momentos, procurando filmes de histórias edificantes que muito me agradam, passei por um título que me chamou a atenção, justamente com esse tema, em seus passos, o que faria Jesus. É um filme baseado no livro homônimo, escrito por Charles Shelton. É um livro que não é espírita, e o filme foi baseado nesta obra, mas ele explora a ideia de viver conforme os ensinamentos de Jesus. O enredo gira em torno de uma cidade que decide seguir os passos de Jesus e se compromete a não fazer nada sem primeiro se perguntar o que Jesus faria. Isso leva a uma série de atitudes altruístas e o filme destaca como atitudes individuais podem atingir o coletivo, podem causar toda uma transformação naquele meio, naquela comunidade. E à medida que os personagens começam a agir conforme os ensinamentos de Jesus, eles passam por uma transformação ética e moral. E isso coaduna com a mensagem da doutrina espírita, que nos mostra que cada indivíduo é responsável por suas ações. E essas ações podem influenciar no mundo ao seu redor. Fazendo um comparativo do mundo no seu atual momento e o mundo na época de Jesus, podemos pensar que hoje estamos piores. Temos tantas atrocidades, cada dia, os meios de comunicação estão transmitindo situações que nos causam dor, que nos causam angústia, por ver pais contra filhos, filhos que matam pais, irmãos que matam irmãos, comunidades que morrem de fome. Podemos achar que o mundo está perdido, ações que não conseguimos entender e ficamos sem entender ainda menos a justiça divina quando não temos por base o esclarecimento da doutrina espírita que vem nos mostrar que cada um segundo as suas obras. A verdade é que todas essas diferenças que encontramos hoje, esses sem números de atitudes preconceituosas que vemos no mundo de hoje, que convivemos, também existiam no mundo de Jesus, na época de Jesus, naquele momento na história da humanidade. Ele veio e aqui deixou exemplos vivos de como nós devemos comportar. Não deixou escritos. Escreveram sobre os acontecimentos que haviam passado com ele, os seus discípulos, tempos depois. E por quê? Se a gente parar para prestar atenção, a gente assiste uma palestra, a gente lê um livro, vê um filme, e a gente retém fragmentos, porque cada um retém aquilo que coaduna com aquilo que acredita. E, aos poucos, aquilo vai se perdendo. Por que será que aqueles evangelistas que conviveram com Jesus, aos poucos, foram escrevendo, tempos depois da sua passagem com Cristo, relatos de situações que viveram com Ele, cada um lembrando de coisas mais específicas que colocou nos seus evangelhos? E essas mensagens e tudo que Jesus viveu e que eles vivenciaram ao lado de Jesus não se perdeu.
Por um motivo muito simples. O que a gente faz grita tão alto que o que a gente fala ninguém escuta. Jesus deixou muito vivo os exemplos. Todos os seus ensinamentos foram por ele vivenciados. Em todos os momentos, dos mais simples aos mais complexos. Porque geralmente queremos, se a gente se perguntar em alguma situação, se a gente pensa o que Jesus faria no nosso lugar, nós podemos automaticamente nos defendermos. Ah, mas não quero me comparar com Jesus. O espírito de tão alta evolução, como eu posso me comparar a Jesus? Mas se a gente seguir as palavras dele, que já nos dizia: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais, vamos entender que teremos sim essa condição. Mas para isso preciso trabalhar. Para isso se faz necessário o empenho correto das atitudes, como na proposta da doutrina espírita da reforma íntima, de trabalhar as nossas imperfeições. Na religião católica existe no período da quaresma, antecede ali aquele processo da Páscoa, existe a proposta do jejum, é o jejum alimentar. E em certa feita, conversando com o padre espírita, falamos que também na doutrina espírita podemos fazer o jejum. Mas será que seria o jejum alimentar? Quando na realidade pensamos que poderíamos transformar isso para um jejum mais eficaz, que seria o jejum das nossas imperfeições. Se eu detecto que hoje sou uma pessoa explosiva, impaciente, intolerante, sem inúmeros de defeitos que todos nós temos, mas nunca temos coragem sequer de admitir que somos, e vamos nos propor, como na proposta dos Alcoólicos Anônimos, hoje e só por hoje, não serei intolerante. Um dia a cada, uma imperfeição a cada dia. E assim vamos jejumando as nossas imperfeições, para que assim, gradativamente, possamos modificar a nós mesmos e, consequentemente, o mundo ao nosso redor. Portanto, meus irmãos, todos esses processos que vimos no mundo atual, dos preconceitos, das discriminações, da violência de toda a natureza, a falta de compaixão, os corações endurecidos, também existiam na época de Jesus. E ele, Jesus, frequentemente se associava àquelas pessoas marginalizadas da sua época, os leprosos, os cobradores de impostos, as mulheres, que era uma classe que era completamente de lado, que não tinha nenhum tipo de importância, não sequer participava das cerimônias. Ele também se associava aos pecadores públicos, como sempre, demonstrando compaixão, aceitação por aqueles que eram excluídos. E nós vimos no mundo atual quantos são os excluídos, as pessoas de baixa renda, aquelas pessoas que estão em situação de pobreza, as pessoas das diversas situações diferentes, das múltiplas diferenças do âmbito da orientação sexual, de raça, de cor, de sexo, de outras nacionalidades, classes sociais. Tudo isso existia. E Jesus estava ali para acolher carinhosamente cada um deles com amor. Não vamos aqui entrar no mérito se é certo ou se é errado a atitude do outro. Certo dia conversava com uma amiga médica
E ela falava que tinha essas inquietudes com relação à aceitação da questão da orientação sexual e ficava com o coração apertado porque a sua religião condenava tal ato. E ela tinha pessoas muito queridas, amadas, que iam se casar e a convidaram com muito carinho para a cerimônia. E ela me dizia que se ela fosse, provavelmente ela seria julgada pelos seus pares, a sua religião, mas que aí ela se lembrou da recomendação carinhosa e amorosa de seu pai, que sempre dizia, na dúvida, fique com o amor. Então o amor deve permear todas as nossas atitudes. Não importa se ele, ou aquele ou aquela está agindo certo ou errado, porque não cabe a nós julgar. Nós não estamos nessa posição. Jesus, que era Jesus, jamais se colocou na posição de julgador. O tempo inteiro ele acolhia com amor. Acolhia sempre com amor. Já passamos da época de seguir a lei de Talião, a lei olho por olho, dente por dente. Naquela época, para aquele povo ainda endurecido, se fazia necessário essa postura de colocar Deus como Deus tirano e castigador. Hoje a humanidade caminha a passos largos e estamos sim, enquanto o planeta Terra, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Jesus, em sua época, deixava a todo momento exemplos a serem seguidos. Hoje em dia se fala de muitos tipos de preconceitos, como acabamos de citar, os mais variados. Entre eles, a xenofobia, que apesar de ser um termo novo, existe desde que o mundo é mundo. Se trata da aversão e hostilidade ou medo injustificável em relação a pessoas estrangeiras, a culturas e nacionalidades. O termo é novo, o certo, xenofobia. No entanto, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos de 4 a 30, tem a passagem que Jesus viajava para o seu trabalho de evangelização e viajava pela Samaria e decidiu que iria parar junto a um poço para descansar. E enquanto estava lá, uma mulher samaritana aproximou-se para tirar água do poço. Me permita uma colocação, que a importância dessa passagem é que Jesus, os judeus, conversava com uma samaritana que pertencia a um grupo étnico e religioso considerado impuro pelos judeus na época. Além disso, a mulher tinha uma reputação questionável na comunidade. No entanto, Jesus a tratou com respeito e amor, algo que era incomum naquela época. Jesus disse: dá-me de beber. E disse, pois, a samaritana: como, sendo tu um judeu, me pedes de beber, a mim que sou uma samaritana? E Jesus prontamente lhe responde: ah, mulher, se soubesses quem eu sou, tu que me poderias dar de beber, e da água que eu lhe desse, jamais teria sede. Automaticamente, a mulher muda o seu tom áspero de defesa, como todo e qualquer ser humano que procura se defender atacando. Ela muda imediatamente o seu tom e chama de Senhor e pede que dê dessa água a ela. Por essa passagem, vamos entender que Jesus já estava contra a xenofobia, embora esse termo ainda não existisse. Lutava pelos direitos humanos, colocava todos em patamar de igualdade. E assim ele fazia sempre. Porque
precisamos entender que em todos os momentos, mas absolutamente em todos os momentos, somos colocados mediante as situações que nós vamos precisar dar esse testemunho. Imagine que nos momentos que nós podemos vivenciar as dificuldades nos nossos lares, nas nossas relações interpessoais, com os nossos companheiros de jornada, com os nossos filhos, com o nosso colega de trabalho, com o nosso chefe, porque não estamos ligados a ninguém por improviso. E naqueles momentos que muitas vezes somos direcionados a agir, atacando para nos defender, se nesse momento nós pudéssemos parar e pensar em um lugar, nesse momento que faria Jesus. Jesus, em todos os momentos, a sua passagem aqui, deu exemplo de temas que até hoje existem, separam nações e corações. Quando ele dava orientação a Pedro no momento em que era preso, e que Pedro vai tirar a espada para defendê-lo, ali na chegada dos soldados romanos, e ele dizia: Pedro, embargando a espada, porque com a espada fere, pela espada perecerá, deixando a lei do Cristo a lei de causa e efeito. Deu exemplo quando na passagem da mulher adúltera queria ser apedrejada em praça pública, pois que rezava a lei que assim fosse. E ele, um belíssimo gesto, atendeu da forma que desarmou aqueles corações endurecidos. Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E pedras das mãos daqueles que ali acusavam aquela mulher iam caindo pelo chão. Mulher, onde estão aqueles que te julgam, aqueles que te acusam? Tampouco irei eu acusá-la. Olha Jesus acolhendo os marginalizados, acolhendo os discriminados. Em nenhum momento ele disse se era certo ou errado, não acusou em nenhum momento, ele acolheu com amor. E assim somos nós, precisamos acolher a todos aqueles com amor. Amor não é hipocrisia, não é o outro nos ofender e a gente tirar uma de que está aceitando. Vamos ter cuidado com o falso moralismo, porque a caridade moral, ela vai além. Ela pede para que pelo menos você se cale no momento para não cometer atos de violência em resposta a uma violência também praticada a você. Mas a orientação é sempre de se calar quando preciso for, mas não de aceitar. Não é assinar embaixo das atitudes erradas de quem quer que seja, mas também saber se de fato estamos do nosso julgamento interno julgando correto ou não, porque nós não temos, às vezes, dois pesos a medida diferente. Vamos entender que Jesus dava exemplos o tempo inteiro. Outra passagem que podemos dar é da sua ida à casa do cobrador de impostos, o Zaqueu. Este cobrava impostos dos judeus para os romanos. E devido à sua própria função, ao seu amor, ele era também rico, em virtude do seu trabalho. Sabendo que Jesus ali estava em Jericó e tinha uma multidão que o seguia, e ele sabia que ele iria ser rechaçado por aquela população que odiava os cobradores de impostos, subiu numa árvore onde ali passaria Jesus para ver a passagem de Jesus. E este, quando ali passou, surpreendeu a todos ao dizer: Zaqueu, desce daí.
Depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Zaqueu ficou perplexo, e a comunidade que ali estava, ainda mais, julgando sem saber o que Jesus queria demonstrar com aquela atitude, com aquele gesto. Jesus não veio para condenar ninguém, e sim para elevar espiritualmente as almas. E isso resulta também na transformação interior. Porque naquele momento em que ele foi à casa de Zaqueu, e que Zaqueu, ali tomado pela força energética do mestre, sentiu que precisava mudar a sua vida, e a partir daí tornou-se um seguidor de Jesus. A importância da transformação interior, proposta tão amplamente difundida pela doutrina espírita, ela sempre está e deve estar sempre nas nossas atitudes mais corriqueiras do dia a dia. Quando aquela pessoa que vai chegar com aquele comentário, com aquela fofoquinha fresquinha, e que nós dizemos que não somos fofoqueiros, não gosto de fofoca, mas quando vemos contar alguma coisa, a gente até prepara os ouvidos para ouvir melhor, sendo que a gente deveria fazer uma proposta socrática de passar sempre pelo filtro das três peneiras, da verdade, da necessidade e da utilidade. É verdade, sabe? Você tem certeza que aconteceu. É necessário que você leve aquele comentário adiante. E a utilidade? Vai trazer vantagem você levar aquele comentário? E assim, em todos os momentos da nossa existência, em que somos sempre colocados à prova, para saber se estamos entendendo a mensagem de Jesus. Porque, meus irmãos, meditar no alto da montanha, tendo a paisagem bucólica ao nosso redor, é fácil. O difícil é encontrar paz em meio da turbulência. Do lado daquele companheiro difícil, dos filhos na adolescência, que nos tiram os cabelos e embranquecem ainda mais. Os colegas de trabalho difíceis, das relações interpessoais que vivenciamos. Eis aí um momento crucial de perguntarmos para nós mesmos nessa hora que fala Jesus. Aqui na Terra, nesse momento específico que fomos abençoados, não podemos dizer que fomos contemporâneos de Chico Xavier, este tão aplicado aluno do Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, como dizia Augusto Cury, na sua obra Análise da Inteligência de Cristo, composta por 5 obras, que eu recomendo a todos, o Mestre dos Mestres. E Chico Xavier, como um dos seus grandes alunos, estava sempre dando demonstração. Quando acusado, se calava. Quando elogiado, não achava necessário, a humildade prevalecia. Se calava sempre e ainda propunha a água da paz, naquele momento de transtorno de desvario, que pudéssemos colocar a água na boca e ficar com ela ali, porque ali é um exercício para a nossa paciência e a nossa tolerância para com o próximo, porque ali com a água na boca, sem poder engolir, mas não temos como falar com ninguém. Nós não vamos soltar aquele saco que muitas vezes a gente tenta engolir e ele desce goela abaixo e a gente não digere aquele saco. E uma hora ou outra ele vem para fora. E aí vem com a força da nossa defesa, que é o ataque.
as passagens que Jesus deixou, quase que na sua totalidade, retratam momentos que vivemos hoje, que passamos hoje. Todos os momentos Jesus dava demonstração de como podemos agir. Nas suas parábolas, que eram histórias de fundo moral, ele deixava gravado nos corações de cada um, como na história do bom samaritano, que ele ali trazia o levita, o samaritano e o estrangeiro que passavam pela mesma estrada, e ali tinha um homem todo caído, estropiado, e que o levita passou e nada fez, o samaritano passou e nada fez, e um estrangeiro que não conhecia, que não era dali, compadeceu-se daquele homem, pegou, levou a próxima estalagem, pagou a estadia, pediu que lhe desse os cuidados, que no retorno dali ele voltaria e acertaria as despesas. E Jesus pergunta para aqueles a quem ele contava aquela história, qual deles havia agido mais de acordo com os ensinamentos e com a vontade de Deus. E ficou claro que era aquele estrangeiro, que seria aquele que não tem conhecimento das mensagens da boa nova. No entanto, somos ali orientados que não é religião A ou B que vai nos salvar, mas a nossa atitude para com o próximo. Mas e quem é o nosso próximo? É todo aquele que faz a vontade. Precisamos entender que o nosso próximo é todo aquele que precisa de nós. E precisar de nós não é só no âmbito material. Porque a caridade material de todas elas é a mais fácil de fazer. Se chegar aqui agora alguém, uma mãe de família, pedindo ajuda, se nós fôssemos rapidamente por essa sala para recolher a doação de quem quer que fosse aqui, eu garanto que rapidamente essa pessoa sairia com algo para levar para a sua casa, para a sua família, para colocar a fome. A caridade material convém de tirarmos do nosso bolso e dar, basta para isso que tenhamos. É fácil. Se tiver em abundância, é mais fácil. Mas e a caridade moral? Aquela que nós somos postos a xeque em todo momento. Que entre uma pessoa aqui, sentada para assistir a palestra, mas esteja ali importunando, esteja o tempo inteiro fazendo comentários inadequados, distraindo. Aos poucos todos vão começar a se sentir incomodados e vão ficar incomodados, querendo que aquela pessoa seja retirada daquele ambiente, quando nesse momento caberia a nós uma postura de silenciar, elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus e aos espíritos amigos que possam acolher aquele ser que no momento se encontra despertado. Eis o momento de qualidade moral, que nós somos o tempo inteiro convidados dentro dos nossos lares. No entanto, vemos que os conflitos se fazem ainda maior nos núcleos familiares. Porque com os nossos familiares nós conhecemos as suas mazelas. Nós conhecemos os nossos familiares, nós sabemos onde colocar o dedo na ferida. E ali vamos em cima. Quando nos sentimos acuados, vamos exatamente dedinho em cima da ferida do nosso irmão, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho, porque nós sabemos. O de fora não sabe, mas nós, como os nossos pais, dentro dos nossos lares, nós sabemos como atingir. Mas se nesse momento que vier esse impulso de atingir o outro, nós pudéssemos dar uma parada, um momento de
reflexão, nesse momento, o que faria Jesus? O amor, meus irmãos, ele não conhece fronteiras étnicas. Os exemplos de Jesus são sempre muito pertinentes. E eles foram vivenciados e narrados através dessas parábolas. A verdade é que se na proposta do filme que citamos, se todos os momentos de desvario, esses momentos que nós vamos sair dos trilhos, nós pudéssemos parar e nos perguntar, nesse momento, o que faria Jesus? Por certo, evitaríamos muitas dissensões. Evitaríamos, talvez, aqueles que estão afastados de nós por aquela palavra infeliz que nós dissemos a ele outrora. Que diz que tem 3 coisas que nós vamos encontrar. A flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra dita. Uma vez proferida, ela já causou um estrago que deveria causar. É como se eu pegasse aqui uma folha e entregasse na mão de cada um de vocês e falasse: amasse essa folha, colocando nela toda a sua mágoa daqueles que te machucaram, que te feriram. Aí você vai amassando, amassando. Pronto. Nesse momento, agora, perdoa. Eu perdoo, ou mesmo peça perdão. Perdão por ter falado isso. Perdão. E vai abrindo essa folha. Você abriu a folha. O perdão foi pedido. A desculpa foi pedido. Essa folha vai voltar a ser o que era. Lisa, sem nenhuma marca, não volta mais. Então, é importante o pedido de perdão, sem dúvida, mas precisamos ter cuidado e sempre nortear os nossos passos e as nossas atitudes, tendo um freio na língua, para não falarmos coisas que mais tarde iremos nos arrepender. E aí, vamos lembrar dos muitos ensinamentos de Jesus, para que também, como formos atender o próximo, e uma orientação muito pertinente nos dias atuais, contra aqueles que vão levar a mensagem de Deus, os ensinamentos de Jesus. A orientação era: não façais como os hipócritas que vão para as sinagogas, orar em voz alta para que sejam vistos pelos povos. Isso é um alerta para nós que estamos aqui a levar a mensagem. Porque nós não somos superiores a ninguém. Quem está aqui no culto muitas vezes está tendo mais necessidade de ouvir aquelas palavras. Por isso, foi colocado pela espiritualidade maior na condição de falar. Falar, até que os nossos corações escutem. Todas as vezes que nós nos sentirmos na situação que nos tendencie a julgar o próximo, a olhar atravessado para o outro, a apontar a falha alheia, devolver na mesma moeda, vamos sempre nos parar e fazer um questionamento. Se assim fosse, nós acabaríamos, assim como os personagens daquele filme, agindo de forma diferente. Porque, por mais que Jesus não tenha deixado escrito, os seus exemplos estão sempre guardados em nossos corações, como semente, esperando o momento certo para germinar. Porque esse questionamento
Jesus faria nesse momento. Pode ser o sol propício, o sol que aquece, a água que tira a sede da terra para fazer a semente germinar e ali nascer uma bela árvore frondosa. No mundo tão corrido que estamos vivendo. Vivemos um dia após o outro sem nos darmos por conta de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E somos partículas de Deus. Somos partículas divinas. E o legado de Jesus está ali dentro de nós. Só precisamos fazer o germinar. Vamos sempre colocar os exemplos de Jesus para cada um dos momentos de dificuldades que possamos passar na nossa vida. Observem como somos pequenos. Vai ter um jogo de futebol, Copa do Mundo, jogo da seleção brasileira contra a Argentina. E o que nós falamos? Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro só. Ele também é argentino, é italiano, é espanhol, português. Deus é pela humanidade. Mas achamos que em algum momento Deus é só por nós. Mas Deus é pela humanidade inteira. Deus é pelo pecador. Deus é pela vítima e pelo algoz. Porque os papéis vão se inverter de uma encarnação para a outra. E Ele está sempre dando a oportunidade abençoada desse ressarcimento com a lei. E vem para isso a beleza da reencarnação, que vai nos orientar, que através das múltiplas vivências vamos poder sim nos reajustar com a lei, aprendendo a cada dia, passando por dificuldades que fizemos outros passar lá atrás, vamos passar agora para ir aprendendo, para irmos aprendendo, sentindo na pele a dor que fizemos ao outro lá atrás. E hoje vamos passar e vamos de fato fazer com que esses ensinamentos entrem em nós. Infelizmente, da forma mais dolorosa, que é pela dor, é sentido na pele. Jesus fez com que todas as pessoas que eram consideradas invisíveis pela sociedade tivessem visibilidade. As mulheres, os leprosos, os cobradores de impostos. Para Jesus não existia invisibilidade. No mundo atual é o que o mundo vemos. A invisibilidade. Não vemos, passamos de forma tão anestesiada pelas ruas, onde aquele irmão está deitado num papelão na calçada, e aquilo não nos choca mais. Vemos uma criança toda cheia de defeitos e deformidades ali, pedindo na rua. Estamos anestesiados. Se tem um trabalhador de limpeza pública, passamos de lado sem sequer um bom dia, sem sequer um sorriso. Os invisíveis. E pensando nessa questão dos invisíveis, vi uma narrativa de Divaldo Franco, em que ele contava que uma de suas muitas pregações, ele foi convidado no exterior, na Europa, logo no início do seu trabalho de divulgação doutrinária fora do país, e ele foi convidado por uma família muito abastada, e lá ele ficou hospedado, segundo ele, pela primeira vez num hotel de alto nível. Como ele próprio brincou, um hotel de rico, em que coisas ele ainda não tinha visto, não tinha vivenciado. E
Foi numa dessas noites nesse hotel, que a noite depois da pregação, ele foi com os seus amigos jantar ali no restaurante do hotel, muito chique, muito fino. E naquele momento se aproxima dele Joana de Ângeles. Ele pede: irmão, posso lhe pedir um favor? Ele lentamente atendia, como não atendia o favor de Joana de Ângeles. Está vendo aquele garçom? Ou estou vendo. Pois sim, ele vai se aproximando e eu quero que você o abrace. Você está brincando? Não é possível, eles vão achar que eu sou pai. Eu trazendo isso para os dias atuais, o que é que iriam pensar de volta. E ele se negou de antemão, ficou sem saber, mas era um pedido de Joana, ele precisava fazer. Olhou para os quatro cantos, sem saber o que fazer, e veio de lá o garçom, e ele pediu para que trouxesse um leite quente, porque o hábito do local é que se o café já estava quente, trazia o leite frio, ele ficava, segundo ele, nem frio nem quente, ficava morno, ele não gostava, ele pediu que viesse de leite quente. E assim foi feito, o garçom trouxe o bule de leite quente, e ele aproveitou o ensejo, muito obrigado. E o garçom deu um leve sorriso e Divaldo levantou-se: posso lhe pedir um favor? Pois não, senhor. Ele falou assim: posso lhe dar um abraço? E o homem, segundo ele narrava, negro, africano, ficou cinza, não sabia o que agir, e Divaldo falou que o abraçou prontamente, e foi aquele abraço sentido que você quase, sabe, aquele respirar de um abraço caloroso. O homem ficou desconcertado, Divaldo falou: eu também, meus amigos ainda mais, sem entenderem o que ali estava se passando. E os amigos queriam saber, mas ele falou: agora não é hora. Aí terminaram o jantar, e no final o garçom chegou para ele para agradecer. Ele agradeceu o Senhor, porque em toda a minha vida eu nunca recebi um abraço de um branco. Isso tocou de forma profunda no coração de Divaldo, e ele entendeu que ali estaria o ensinamento. No outro dia, ele, estando no quarto do hotel, não estava se sentindo bem. Seus amigos saíram para passear, conhecer a cidade. E ele ali ficara indisposto. Quando os amigos passaram, encontraram um dito garçom que perguntou pelo seu Franco, e eles lhe falaram que Divaldo se encontrava no quarto porque não estava se sentindo bem. Esse garçom foi lá, bateu, levando um centímetro de chás. Seu Franco, como o senhor se sente? Levou o chás e começou a conversar com ele. E agradeceu prontamente aquele momento. E os dois se aproximaram ainda mais. Quando este lhe falou que precisava agradecer muito a Divaldo, porque além de ter sido o primeiro abraço que eu era recebido toda a sua vida de negro, ele também tinha recebido um diagnóstico de câncer e que não teria condições de tratar, não teria condições para isso, e que, portanto, ele estava decidido, naquela noite anterior, chegar em casa e tirar a própria vida. E que aquela atitude fez acender nele uma vontade diferente. E assim, Divaldo falou para ele que ele ia mandar uns livros, falou da religião, mas não pôde se aprofundar, porque ele ia causar muito mais confusão. E aí, olhem a mudança. E naquele momento, Joana falou:
que aquele homem iria ter um papel fundamental na divulgação do que o tratamento dele iria acontecer. E assim sendo, Divaldo, quando contou o ocorrido para os seus amigos, que tinham uma condição financeira muito boa, eles falaram: este não será mais um problema, o tratamento dele de alto. Esses amigos financiaram, portanto, ali o tratamento daquele homem, e ali se desenrolava uma outra história. Nós estamos a todos os momentos sendo convocados para um trabalho de amor que Jesus nos convida. Precisamos estar atentos a todas as mudanças, a todas as situações e a todos os momentos que podemos dar o nosso testemunho e agir como Jesus agiria. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, cantar como Jesus cantou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar no fim do dia, serei mais feliz. Que possamos, meus irmãos, levar os ensinamentos do Mestre Jesus para todos os momentos da nossa vida, dos mais difíceis aos mais simples, e sempre nos perguntar: e nesse momento, o que Jesus faria em meu lugar? Muito obrigada a todos. Obrigada.